Pessoal, boa tarde. Eu sou Kelly, atual coordenadora da área de busca e reconhecimento de pessoas empreendedoras sociais. Eu estou na Choca agora 1 ano e meio, então relativamente recente, mas com um trabalho de alguns anos com empreendedorismo social. Tem sido um privilégio realmente trabalhar na Choca, conhecer, né, pessoas como muitos de vocês que estão aí lutando para fazer o nosso país um lugar melhor, o mundo um lugar melhor, e a gente tem aprendido muito. Lu, você quer se apresentar? Então estou com a Lu, que companheira de equipe. Olá, pessoal. Eu sou Luana, estagiária de busca e reconhecimento aqui da Choca Brasil. Eu comecei faz menos tempo ainda, eu comecei em fevereiro, desse ano, mas já aprendi muito, parece que estou na Choca faz anos, com tantas coisas que a gente faz e aprende. Sou também estudante de geografia na Universidade de São Paulo. É, e muito feliz de poder estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho. Eu diria que atualmente é um dos momentos mais importantes, assim, poder compartilhar esses critérios, e esse processo, né, de seleção da Choca no momento que a gente está, de busca e seleção, que é muito importante para quem vai se nomear ou nomear outras pessoas que conheçam e entendam, né, o que é a Choca. Então, estou muito feliz da gente estar conseguindo ter esse evento hoje. Para quem ficou com dúvida, acho que o sotaque não deixa dúvida, mas estamos as duas em São Paulo. É, então, acho que a gente vai começar. A gente mandou na confirmação um pouco do que seria a agenda. A gente começa falando da Choca e do que a Choca é, um pouco sobre a nossa rede. Depois a gente vai falar sobre o processo de seleção, o processo de reconhecimento. A gente gosta de falar mais do que seleção. E depois sobre esses critérios, os critérios o que a gente procura e um pouco de algumas considerações finais aí do que a gente tem observado dentro desse processo enquanto equipe local. E aí a gente está falando isso porque é um processo, vocês vão ver que é um processo extenso, que envolve tanto a gente quanto a Choca Global, então pessoas de fora do Brasil, mas a gente vai contar tudo isso em detalhe agora. E aí, ao fim a gente espera que isso leve aí uns 40 minutos, talvez 35, e aí a gente abre para perguntas. A gente recebeu algumas perguntas também já no Instagram, e aí a comunicação passou para a gente, então a gente vai responder essas perguntas já recebidas. E aí, se surgirem perguntas durante a apresentação, eu peço para que vocês escrevam, deixem elas guardadas para a gente poder responder ao fim desses 40 minutos, 30 minutos. A gente espera que isso até às 7 a gente encerre. Então, 1 hora de conversa com vocês. Tá certo? Lu, você pode, por favor, passar então? Então, acho que a gente começa. Tem um antes, Lu. A gente começa falando da Choca. A Choca já está há 40 anos impulsionando o empreendedorismo e a inovação social. A Choca começa, né? O Bill Drayton, que é a pessoa que fundou a Choca, também é a pessoa que cunha o que empreendedorismo social é, e ela começou com esse processo de identificação e apoio de empreendedores e empreendedoras sociais no mundo. Ali na Índia, o Brasil foi um dos primeiros países em que esse processo também começa. Então, a ideia do Bill era de encontrar as pessoas que têm ideias inovadoras, ideias que vão resolver os problemas sociais na sua raiz e alavancar o trabalho dessas pessoas. Então, isso começa aí em 83, na Índia, se não me engano, o Brasil em 86, e hoje a gente está em 95 países e com mais de 3.700 fellows, que a gente chama de fellows, né? E o paradigma hoje da Choca, então, que toda a Choca no Brasil e a Choca a nível global trabalha, para que a gente tenha um mundo em que todas as pessoas se reconheçam como um agente de transformação. Então, claro, esse trabalho começou com o que a gente faz hoje, que é o reconhecimento de pessoas empreendedoras sociais, mas se estende para muito além disso, especialmente no Brasil, que é um escritório que trabalha muito com a juventude. Então, a gente também reconhece jovens empreendedores, a gente trabalha com escolas
transformadoras. A gente tem uma estratégia que a gente chama de territórios transformadores, e a gente vai compartilhar com vocês depois um link para o nosso site, para que vocês também possam saber mais dessas outras esferas do nosso trabalho, que também são importantes, e acho que, né, há oportunidades de colaboração para além do reconhecimento de pessoas empreendedoras, e acho que é legal a gente realçar isso, mas hoje a gente está aqui para falar, né, do reconhecimento e como a gente começou. Só queria trazer também esse outro lado do nosso trabalho aqui no Brasil. Lu, pode passar, por favor. É só, a gente tem um mapa a seguir, voltando, falando de, né, só um número, então, como eu falei, 3.700 pessoas empreendedoras sociais, a gente tem pessoas trabalhando nessas áreas, em várias áreas, mas essas são as áreas prioritárias com maior número, principalmente na América Latina. Então, a gente tem pessoas trabalhando com saúde, com direitos humanos, participação cidadã, desenvolvimento econômico, educação e meio ambiente. Lu, pode passar, por favor. O trabalho de reconhecimento funciona dessa forma. Então, a gente busca os novos pessoas empreendedoras sociais e a gente potencializa o impacto dessas pessoas através da nossa rede de pessoas empreendedoras sociais, com a expectativa de co-criar esse mundo de agentes de mudança, e aí não só com as pessoas empreendedoras sociais, mas também com jovens transformadores e os nossos parceiros que estão aí dentro da educação, na mídia, sindicatos, etc. Pode passar. E aí, acho que é legal a gente já começar falando do que a rede hoje, a rede de fellows oferece. Acho que a primeira coisa é essa questão do pertencimento. A rede é um espaço, a rede de fellows é um espaço de encontro com outros empreendedores, pessoas empreendedoras, e não só pessoas empreendedoras, mas lideranças de diversos setores. E para além disso, acho que, e principalmente no Brasil, a gente tem muito essa troca entre gerações. Então, a gente tem a juventude que está vindo muito forte, promovendo essa mudança, e os empreendedores sociais que já estão em outra etapa, e a gente gosta muito de promover essas trocas intergeracionais também. Tem a questão da visibilidade, então a Choca já é muito estabelecida dentro do setor do empreendedorismo social, e não só usando a nossa plataforma, mas a gente também consegue usar a plataforma de outros parceiros para multiplicar e alavancar o trabalho dos nossos fellows. A gente fala também da conexão, então a gente cria dentro da nossa fellowship esse espaço para conexão e colaboração. Então, que a gente até fala duas vezes, a gente fala conexão e colaboração, tanto local quanto internacional, porque a gente trabalha, né, com a nossa rede aqui no Brasil, mas a gente também faz um processo, esse processo acontece em 95 países, como a gente já trouxe, então tem essa possibilidade de conexão internacional com pessoas que estão trabalhando com problemas similares em outros países. A gente também gosta de falar dessa questão da visão ampliada, então quando a pessoa entra na rede, ela tem eu e a Lu, a gente faz esse processo de reconhecimento, e aí tem outra equipe que está ali acompanhando o fellow para que o fellow ou a fellow, né, possa explorar todo o seu potencial. Então, essa equipe vai olhar para todas as questões que essa pessoa gostaria de cuidar, tanto questões institucionais, então gostaria de, né, trabalhar para conseguir mais fundos para minha iniciativa, quanto questões pessoais. Eu gostaria de aprender inglês, ou gostaria de ter mais tempo, então delegar e ter mais tempo para fazer tal e tal coisa a nível pessoal. E a gente também fala, acho que muita gente acaba conhecendo a Choca pela possibilidade de ter uma bolsa. Então, a bolsa é uma possibilidade, é uma bolsa de 3 anos, não é uma bolsa com valor, né, assim, específico, a gente faz, em conversa com uma pessoa selecionada, a gente faz um cálculo para entender quais são, né, os custos, os custos básicos que a pessoa tem atualmente na vida dela, para poder oferecer uma bolsa
num valor que cubra esses custos. Essa bolsa, ela é de 3 anos, mas no primeiro ano ela diminui 10%, no segundo ano mais 10%, e ali até chegar no terceiro ano, porque a ideia é que durante esse período a pessoa consiga desenvolver a sua iniciativa e essa bolsa seja menos necessária. Não é algo que é oferecido para todas as pessoas que entram para a nossa rede atualmente. Então, isso depende muito das parcerias que a gente tem, tanto a nível local quanto a nível internacional, se a gente consegue oferecer isso, né, para o novo fellow. A gente faz o esforço de buscar. Algumas pessoas não precisam, algumas pessoas precisam e não têm, infelizmente, a princípio, e algumas pessoas precisam e a gente consegue oferecer desde o início. Mas acho que é legal deixar claro que isso mudou um pouco de alguns anos para cá, que não são todos os fellows que entram na rede com a bolsa ou conseguem essa bolsa de imediato. Lu, pode passar. Agora falando um pouco do processo de seleção, que acontece em 5 etapas. Aí a gente pode passar para o próximo slide, que é a nomeação, que a gente fala da nomeação. A nomeação é a etapa de receber nomes, inscrições ou candidaturas para esse processo. A gente muitas vezes recebe as nomeações de pessoas que já estão na nossa rede. A gente recebe nomeações no nosso site, a gente vai compartilhar depois, né, o link para o formulário, que é importante, e a gente também faz um esforço de pesquisar ativamente, porque a gente entende que há lugares, né, regiões do Brasil e grupos que estão subrepresentados na nossa fellowship hoje, e que a gente gostaria de trazer essas pessoas também para que elas tenham a chance, né, de fazer parte dessa rede. E aí acaba que a gente tem que procurar fazer essa pesquisa. Mas a gente procura iniciativas em qualquer área de impacto, e esse é um processo que essa chamada faz parte desse processo, a gente conseguir se aproximar mais de pessoas que possam nomear ou se autonomear. Lu, pode passar, por favor. Só uma coisa que eu queria ressaltar também, que é importante, além de ser de todas as áreas, é que as pessoas que entram no processo, não existe uma competição entre elas. Então, não é uma dinâmica de prêmio, de premiação de alguns. Na verdade, a gente está buscando encontrar a maior quantidade de empreendedores sociais possíveis, né? Então, não existe esse teor de competição entre os candidatos. Quem passa é reconhecido, assim, quem encaixa nos critérios será reconhecido. Então, não tem uma disputa entre candidatos. Muito obrigada, Lu. E aí a segunda etapa, então essa é uma primeira etapa. A primeira etapa real, eu acho, do processo é o que a gente chama de avaliação local, que é feita hoje por mim e Luana, principalmente. Então, quando a gente recebe a nomeação, e aí a gente precisa entender se essa pessoa que foi nomeada, né, tem um fit com a Choca e com os critérios da Choca. Então, a gente faz uma pesquisa inicial para entender se a nova ideia tem um potencial transformador, então de mudança sistêmica, qual a motivação desse empreendedor e a visão que essa pessoa tem para sua nova ideia, para sua iniciativa. Isso começa com uma pesquisa, né, inicial de nós, só ali fuçando mesmo, fazendo uma pesquisa para entender o campo, porque nós não somos especialistas em tudo, e a gente tem a sorte de estar num país muito criativo, então a gente recebe nomeações de vários campos, então a gente precisa também estudar para entender se aquela ideia é inovadora, né, iniciar meio que uma perspectiva inicial. E aí, se a gente entende que sim, a gente começa o processo de entrevista que a gente chama de primeira opinião, que são entrevistas, a gente convida a pessoa empreendedora a participar de entrevistas para que a gente consiga se aprofundar na iniciativa e na trajetória da pessoa, porque a Choca, ela não seleciona o projeto, não é a iniciativa, né? Não é o CNPJ,
é o empreendedor. Então, a gente precisa entender se aquela pessoa atende a todos os critérios a um nível pessoal e de trajetória mesmo. A gente pede que a pessoa envie uma ficha de, né, um formulário, uma ficha de aplicação. A gente pode pedir alguns documentos de apoio, muitas vezes mais relacionados com a questão de CNPJ, para entender, para entender se a pessoa tem tá, né, um CNPJ de empresa ou de uma organização da sociedade civil, como é que isso está funcionando. A gente faz visita de campo e a gente faz muitas entrevistas com referências também, tanto referências que as pessoas nos dão, quanto referências da nossa rede, referências do campo que a gente procura e sabe que são pessoas interessantes. Isso vocês vão entender logo que a gente fala dos critérios, tem muito a ver com a nossa perspectiva de quem são as pessoas que devem fazer parte da nossa rede. Você pode passar, ou se quiser adicionar alguma coisa. Então, depois dessa avaliação local, a gente tem o que a gente chama de uma avaliação internacional. Então, a gente faz todas essas entrevistas, né, tanto com a pessoa quanto com referências. A gente escreve um documento que a gente chama de perfil, e esse documento ele é apresentado para um especialista, uma pessoa muito sênior na Choca, geralmente, que vai vir e fazer uma outra entrevista com essa pessoa, que leva em média 5, 6 horas, de forma presencial aqui em São Paulo. E essa pessoa também tem que concordar com a nossa perspectiva da inovação e do perfil dessa pessoa para a nossa rede. Então, essa é o que a gente chama de avaliação internacional. A gente faz uma entrevista presencial em São Paulo geralmente de 3 a 5 horas, a gente gosta de dizer. E nessa entrevista, né, com essa pessoa muito sênior, muitas vezes com 20, 30 anos de experiência dentro do setor, a pessoa também tem, a pessoa candidata tem a possibilidade de receber um feedback sobre como a estratégia de alcance está funcionando, coisas que poderão melhorar, conexões com pessoas que o entrevistador ou a entrevistadora tem, que poderiam ajudar. Então, é uma conversa que se aprofunda na estratégia, mas a gente também gosta de ver de enxergar todo esse processo como um processo de autoconhecimento e de apoio para que o empreendedor chegue nesse próximo, né, nesse próximo passo, assim, nesse próximo passo, não é essa palavra que eu quero falar, mas vocês me entenderam. E a gente, nesse processo, enquanto equipe local, a gente não tem. Então, a gente passa de um lado, que é um lado de avaliador, e para um lado de apoio para que vocês sejam bem-sucedidos nessas próximas etapas. Depois que esse avaliador internacional diz que sim, também estou enxergando, acho que essa pessoa tem o perfil para ser a Choca, para ser fellow a Choca, a pessoa é convidada a participar de um painel de entrevistas. Então, são geralmente 3 entrevistas com pessoas que já estão na nossa rede, cada entrevista de 1 hora. Isso acontece numa manhã ou numa tarde. Essas pessoas vão fazer uma avaliação parecida, com menos profundidade, claro, porque são entrevistas menores, se elas enxergam, né, o que a pessoa atende aos critérios para fazer parte da rede. Então, essas 2 etapas levam um dia e meio, a gente gosta de dizer, né? E são todas acontecem de forma presencial no escritório da Choca aqui em São Paulo. Caso as pessoas, né, você avance para essa etapa, tudo isso também são custos que a Choca cobre para que você possa participar dessa etapa presencialmente. Para quem está fora de São Paulo, isso é uma preocupação. A gente geralmente a gente leva 8 candidaturas para essa etapa por ano. A gente realiza dois painéis, a gente gosta de falar, né? Então a gente realiza esse processo 2 vezes ao ano, geralmente uma vez no fim do ano,
e outra vez no meio do ano. Então, dessa vez a gente está planejando um painel para janeiro e outro ali para junho. E a ideia é que a gente consiga reconhecer oito fellows no Brasil. Mas isso varia muito, depende muito da nossa habilidade de encontrar essas pessoas e de trazer essas pessoas para participar do processo, que a gente sabe que é um processo longo e que né, toma muito, tanto tempo, mas também essa questão né, de tratar de coisas muito profundas da trajetória também é uma coisa que é difícil e a gente reconhece que às vezes as pessoas não têm esse tempo e a disponibilidade no momento que elas recebem o convite de primeira. Acho que pode passar, Lu. E aí, passando pelo painel, então tem esse avaliador internacional e esses 3 fellows que fizeram essas entrevistas menores, eles se reúnem numa tarde para discutir as pessoas candidatas e decidir se essas pessoas candidatas devem seguir para avaliação do Conselho Internacional da Choca. Então, depois desse processo presencialmente aqui no Brasil, e a decisão deles, nós, enquanto equipe local, escrevemos um documento que vai para um conselho internacional, então são pessoas de vários países, que vão avaliar se elas consideram que as pessoas que nós estamos apresentando, os candidatos que nós estamos apresentando, devem fazer parte da rede ou não. Todo esse processo, ele hoje tem levado 8 meses, mais ou menos, então é um processo longo, do começo de quando a gente começa as entrevistas locais até né, o painel e depois esse reconhecimento oficial desse Conselho Internacional. E ele e é um processo que a gente acho que nos últimos painéis, porque a gente teve um painel em junho, a gente teve um painel em março, a gente teve um painel em dezembro, agora nesse último ano. A gente tem escutado coisas boas de participar, mas também essa questão da ansiedade que rola de você estar num processo que é uma maratona, e a gente entende a dificuldade, né, para muitas pessoas de se colocar ali. Ao mesmo tempo, acho que a expectativa da Choque é que o processo em si seja algo valioso né, para a pessoa candidata, e não só o que vem ali no fim. E a gente reconhece que para algumas pessoas para outras não. Então, por isso que a gente está fazendo essa chamada para apresentar tudo isso para vocês também. Lu, pode passar. Acho que agora a gente vai falar dos critérios. Kelly, só uma. Posso fazer um adendo ainda da outra parte, rapidinho? Pode. Uhum. Eu acho que depois dessa etapa final, em que o material é enviado para o conselho, como a Kelly falou, existem algumas idas e vindas internas que são feitas. E essas idas e vindas acabam às vezes estendendo o processo. Então, quando a gente fala uma média de tempo, é, é uma média de tempo considerando que o processo vai fluir inteiro sem essas indas e vindas. Mas às vezes tem algumas perguntas que vêm a mais, e aí a gente manda e tem mais perguntas, aí manda e tem mais perguntas. Então, só para ter essa expectativa clara de que é sim um processo muito longo e que dependendo das dinâmicas, ele realmente pode demorar mais do que o tempo que a gente fala que é previsto. Mas só para ressaltar esse ponto que eu acho bastante importante. Obrigada, Lu. Os critérios de seleção são inovação, impacto sistêmico, fibra ética, perfil empreendedor e criatividade. E a gente a primeira coisa que a gente vai olhar quando a gente está avaliando é a inovação. Então, Lu, pode passar. Então, se a iniciativa parece trazer uma inovação na forma, e aí quando a gente fala de inovação, não é especificamente que seja algo que ninguém tenha feito antes, mas aí pode passar, Lu. Mas pode ser na forma com que uma nova forma de fazer algo, um novo método a partir de algo que já existe, novos papéis
num campo de atuação. Opa, esse plim-plim é meu? Acho que talvez me desculpa se for meu. Ou Eu uma acho que é nova meu, eu vou perspectiva silenciar de, aqui. tá bom, de um problema social. E acho que a gente entende que para você conseguir ter uma ideia inovadora, a pessoa tem que ter um conhecimento profundo desse problema, do problema social. Então, quando a gente está olhando para a iniciativa, a gente busca entender se de fato a pessoa se aprofundou naquela problemática e aí vai encontrar novas maneiras de solucionar o problema social ou a questão que a pessoa gostaria de solucionar. Só veio uma pergunta no chat que eu acho que cabe trazer aqui, né, que é essa definição da nova ideia. Então, acho que a Kelly já colocou essa definição, mas uma outra pergunta que foi levantada é se soluções e projetos sociais mais antigos não entram. Não tem a ver necessariamente com a idade da ideia, né? O quanto mais antigo, quanto mais novo, mas é o caráter inovador. Então, como a Kelly falou, se de alguma forma isso é algo que foi descoberto tanto na forma como no conteúdo e que viabiliza chegar em resultados que outros projetos não necessariamente conseguiram chegar. Então, isso pode ser metodologia, pode ser alcance, pode ser várias dinâmicas, né? Tem várias dinâmicas de inovação que são possíveis, mas não tem a ver com a idade. Então, não é sobre ser antigo ou novo. Inclusive, tem uma questão de maturidade do projeto atualmente, né? E aí a gente vai, nos próximos critérios, acho que isso vai ficar mais evidente. Mas só para trazer essa questão e já ficar respondida. Sim, obrigada, Lu. Acho que a gente. Esse é o primeiro critério que a gente olha. E aí depois, com, com as entrevistas, a gente consegue avaliar os outros critérios que também são importantes e que estão relacionados também, muitas vezes, com a inovação. Ali a gente fala da criatividade, então está relacionado com a pessoa empreendedora, essas pessoas que demonstram, né, uma engenhosidade na hora de responder aos desafios que vão aparecendo, e isso está conectado com o perfil empreendedor. A Choca seleciona ou reconhece pessoas que não vão parar enquanto não solucionarem aquela questão, aquele problema. E isso fica muito aparente, é muito claro na trajetória do empreendedor, da pessoa empreendedora. Muitas vezes essas pessoas começam muito cedo a pensar soluções para os problemas que estão ali nas suas comunidades, e é algo que é muito importante dentro do processo também. Impacto sistêmico. A gente, mais recentemente, então tem acho que algumas mudanças na forma como a Choca tem entendido o impacto. Então, por muito tempo, os empreendedores selecionados estavam ali no começo da sua trajetória e tinham um impacto pequeno, e a Choca ajudava a alavancar esse impacto. Hoje, a Choca procura empreendedores que já estão num nível de maturidade relativo, então que já consegue demonstrar que a sua iniciativa, a sua nova ideia, apresenta um impacto e que esse impacto pode ser, então, essa é a perspectiva de replicação, pode ser replicado, escalado, e aí a Choca entra nesse momento, nesse ponto, para ajudar nessa escala ou nessa replicação. E aí o último ponto é fibra ética, que é algo subjetivo, mas que fica muito claro quando a gente conversa com as referências também, que é uma pessoa que passa confiança, uma pessoa que consegue, né, criar conexões e relações no setor, e no geral, né, uma pessoa que a gente vai conversar com pessoas do setor e que a gente não vai encontrar nenhum grande problema de ética ali, né, durante a trajetória dela. Lu, você quer adicionar alguma coisa? Não, não, pode continuar aqui, ó. E aí, a Choca recentemente tem procurado empreendedores em algumas áreas que a gente chama de áreas de interesse prioritárias, mas não só nessas áreas. Então, a gente só traz para que vocês saibam
que essas áreas existem. Então, a gente, né, tem feito um trabalho muito grande com nova longevidade no Brasil, mas também fora, né? Então, a gente sabe que hoje a gente vai envelhecer muito, né? A gente vai viver muito mais tempo, e como que a gente pode viver melhor, né? E como que as pessoas idosas podem viver melhor, e nós, enquanto futuras pessoas idosas, também tenhamos uma vida melhor. A gente também olha para tecnologia e humanidade, a gente está falando de direitos digitais, a gente está né, falando muito dessa questão dos vieses, na forma que a tecnologia é desenhada, a questão de planeta e clima, claro, né, a questão ambiental, e na América Latina em específico, a gente está fazendo um trabalho muito grande com migração também. E essas áreas são áreas que muitas vezes a gente tem parcerias com, né, com empresas ou com outras instituições no setor que nos apoiam, né, com bolsas ou com outras oportunidades para os empreendedores que são selecionados dentro dessas áreas. Pode passar, Lu. Então, só algumas coisas sobre, voltando para os critérios. Né? Então, quando a gente fala da nova ideia, a Choca ainda entende que a nova ideia a iniciativa é criada por uma pessoa, é fundada por uma pessoa, essa pessoa teve ali acendeu a luzinha, e foi aquela pessoa que deu empurrou assim a ideia, para que a ideia, né, levasse a iniciativa. Então, se você é essa pessoa, a pessoa que teve, né, a nova ideia, você é a pessoa para participar desse processo. Muitas vezes as pessoas cocriam coisas. E hoje a gente não consegue fazer um processo que atenda mais de uma pessoa. O processo é ainda pensado para uma pessoa. E também essa questão da inovação. Então, se você já avaliou se a sua abordagem é inovadora em comparação a outras iniciativas no setor, como é que ela, como é que o que faz que a sua iniciativa seja inovadora, né? A questão do impacto sistêmico. Então, se o impacto social da sua iniciativa ele já está comprovado, e se você já tem algum tipo de forma para mensurá-lo. Isso é muito importante para a gente hoje. E que você seja motivado por mudança sistêmica, então que você entenda que a sua solução para o problema possa ser levada futuramente, se não está nesse estágio hoje, mas que você tenha essa perspectiva de que ela resolva um problema a um nível sistêmico, seja, né, virando políticas públicas, seja influenciando a narrativa do setor. Então, e acho que também essa perspectiva que eu falei de empoderar outras pessoas a serem transformadoras, hoje está cada dia mais importante desse processo, dentro do processo também, porque é o principal, é o paradigma, a questão que influencia tudo que a gente faz dentro da Choca. Então, é uma perspectiva que a gente também investiga. Lu, você quer adicionar alguma coisa aqui? Não, não, pode continuar. Então, a gente pode parar. Então, agora pensando quem não deveria participar, e aí a gente tem, como eu já falei, impacto mensurado, ele é muito importante. Então, se a sua iniciativa ainda está muito no começo, ela não poderia participar ou não seria considerada para participar atualmente. A gente tem uma questão de uns anos para trás, a Choca não aceita iniciativas com o CNPJ só de empresa, ou enfim, MEI. Então, para participar do processo, você precisa ser uma organização da sociedade civil, uma ONG, uma associação, um instituto. Isso é algo relativamente recente, e é algo que a gente até coloca aí que, se você ainda não tem a sua organização criada, se você ainda não tem um CNPJ, isso em teoria não te exclui do processo, mas também muitas vezes demonstra que o nível de maturidade não é o nível que a gente hoje procura.
E essa questão de ser uma empresa, ter um CNPJ de empresa, não é algo que a gente, enquanto equipe local, consegue influenciar ou mudar. Então, a gente já deixa isso claro, porque é uma questão, acho que principalmente para os países da América Latina, sensível, mas não é algo que a gente, enquanto escritórios locais, que a gente consiga mudar. Então, se você é uma empresa que está prestando serviços de forma direta, consultoria, etc., isso não é considerado hoje pela Choca como, né, algo. Primeiro tem a questão do CNPJ, mas também a questão de não ser visto como algo que leva impacto sistêmico. E a Choca não tem associação religiosa ou política. Então, se você tem uma organização religiosa ou política de alguma forma, a gente também não consegue te trazer para participar do processo. A única coisa que eu queria pontuar aqui também sobre essa questão do CNPJ é que a única forma, se você tiver um CNPJ de empresa, é se esse CNPJ de empresa esteja vinculado com uma organização da sociedade civil. Ou seja, se você conseguir comprovar legalmente que todos os lucros que são gerados pela empresa, seja microempreendedor individual, uma MEI, ou seja, qualquer outro tipo de formato de empresa, que ele esteja 100% disponível para a organização da sociedade civil. Então, isso é possível, não é fácil. A gente está com alguns candidatos aqui que estão nessa situação, então a gente coloca isso desde o começo para saber que entra como um critério também, acaba sendo um critério de seleção e que, como a Kelly falou, a gente não tem como cuidar disso, né? É uma questão do escritório global. Mas essa é o único gato, digamos assim, em que daria para conciliar um CNPJ de empresa com um CNPJ de OSC, né? Lu, acho que pode passar para o próximo slide e aí a gente encerra e abre para algumas perguntas, se alguém tiver. A gente vai colocar aqui no chat o link para o site, porque no site todos esses critérios estão também explicados. Nele a gente também tem o primeiro formulário de inscrição para esse processo, que é o formulário que, né, vai nos ajudar a ter essa primeira impressão e fazer o convite ou não para participar do processo. E vocês também podem escrever diretamente para a gente. O meu e-mail está ali, mas eu vou compartilhar também aqui no site para saber mais sobre o processo, para entender algum critério. E aqui a gente acabou colocando, tem o e-mail de todos os escritórios regionais. Isso é uma apresentação, vocês devem ter visto uns pequenos errinhos do que foi traduzida do espanhol para o português, que é uma apresentação que foi usada também pelos outros escritórios aqui da região. E se você conhece algum empreendedor, né, que faz um trabalho super legal na Argentina, ou na Colômbia, ou no México, e a pessoa quiser participar desse processo, ela precisa ser avaliada pelo escritório local. Então, você é avaliado pelo lugar onde você tem impacto. Né? Então, se o seu trabalho é no Brasil, quem avalia somos nós. Não importa se você é brasileiro, chileno, enfim, de qualquer outra nacionalidade, esse processo todo é feito pelo nosso escritório. Lu, acho que pode parar de compartilhar. Então, acho que da nossa parte é isso. Eu vou só pegar aqui as duas perguntas que chegaram para a gente no Instagram. A gente, antes de quem tiver pergunta poder falar. A gente perguntaram se a gente precisa de recomendação. Preciso de recomendação ou posso me inscrever individualmente? Então, você pode se inscrever, se autonomear, que é o que a gente, né, gosta de chamar, mas dentro do processo a gente vai pedir recomendações, referências, né, não recomendações. A gente vai falar com referências para entender mais sobre o seu trabalho e a sua trajetória. Mas se você acha que né, você atende aos critérios e gostaria de se autonomear, isso é tranquilo.
E qual é a idade limite, qual é o limite de idade para se inscrever? Não tem limite de idade para se inscrever. Gente, o mínimo hoje é que a pessoa tenha 18 anos para participar do processo. E aí eu E se passo não para a tiver, Ani. Opa, só vai. uma questão, e se não tiver 18 anos, pode entrar no processo de Jotas, que são jovens transformadores, aí é uma outra área. É um outro processo, não é parte da nossa equipe, mas também está no site. Se você entrar no link do site geral, tem uma seção de jovens transformadores. Então, para pessoas menores de 18 anos, é um processo parecido, mas não é igual. Então, vale a pena entrar lá e ver o processo. Uhum.